Vi a tarde cair no arpoador. Não irromperam cores espetaculares para turismo. O sol recolhia-se com dignidade. Laivos de prata pérola amorteciam o verde da água. Neutra a mancha das casas. Montanhas ganhavam leveza de pássaro, sumiam. Senti o balanço, a respiração concentrar-se da hora, diferente de todas, porque se livrará do tempo. E a mim também me livrava. É a contemplação do arpoador nos anos de 1950, por Carlos Drummond de Andrade, um cronista do Rio. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro, confessou no poema Confidências do Itabirano. Nono filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade e de dona Julieta Augusta Drummond de Andrade, o poeta estudou em Belo Horizonte e em colégio jesuíta de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, do qual foi expulso por insubordinação mental em 1919. 2 anos depois, teve seus primeiros trabalhos publicados no Diário de Minas. Ligado a escritores do movimento literário modernista mineiro, fundou com eles, em 1925, a Revista, a primeira publicação modernista do Estado. No mesmo ano, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, companheira de toda a vida, e formou-se na Escola de Odontologia e Farmácia de Ouro Preto. Drummond nunca exerceu a profissão e dizia com seu humor peculiar querer preservar a saúde dos outros. Em 1926, Carlos Drummond de Andrade lecionou Geografia e Português no Ginásio Sul-Americano de Itabira. De volta a Belo Horizonte, trabalhou como redator-chefe do Diário de Minas e redator do Minas Gerais, do Estado de Minas e do Diário da Tarde. Ainda morando em Minas, o poeta colaborou com diversas revistas cariocas, entre elas a Para Todos e a Ilustração Brasileira. Nessa época, mesmo sem conhecer o autor, Heitor Villa-Lobos compôs uma seresta sobre o poema Cantiga de Viúvo, de Carlos Drummond de Andrade. Veja só. A noite caiu na minha alma, fiquei triste sem querer. Uma sombra veio vindo, me abraçou. Era a sombra do meu bem, que morreu há tanto tempo. Em março de 1928, nasce Maria Julieta, a filha de Carlos Drummond de Andrade, que se tornaria sua grande companheira ao longo da vida. Nesse mesmo ano, o poeta provoca furor no mundo literário ao publicar na revista de Antropofagia o poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. É, de fato, uma pedra de toque, literalmente uma pedra de toque, um elemento de mutação dentro da poesia brasileira. Porque aí Drummond, primeiro, ele dá uma espécie de cidadania a certos verbos que não poderiam jamais, entre aspas, pertencerem a uma grande tradição literária. Ao mesmo tempo, trabalhando com uma ideia tão metaforicamente rica que abre muitas janelas, muitas portas e corredores, ou seja, o que é a pedra, o que significa a pedra. Portanto, se escreveu tudo o que se possa imaginar a respeito da hermenêutica dessa pedra, mas a beleza dessa reiteração e desse salto que praticamente constitui toda a poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é
uma perspectiva, uma dicção popular, uma dicção clássica juntas, continuando, no entanto, apesar de romper, continuando, no entanto, a tradição de Machado de Assis. O primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, foi publicado em 1930. A edição de 500 exemplares, paga pelo autor, contém poemas identificados com as inovações modernistas. Para a crítica, a estreia do poeta mineiro foi feita de maneira amadurecida, onde já se nota o tom de prosa, as confidências, o humor e certa brejeirice de estilo, associados à peculiar dramaticidade. Confira no Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Foi no Rio de Janeiro, no jornal Correio da Manhã, que Carlos Drummond de Andrade deu início à atividade regular de cronista. Como jornalista, o poeta mineiro agora enfrentaria o desafio de estabelecer uma relação de pertencimento com a cidade. É o que você vai ver no próximo bloco. Carlos Drummond de Andrade mudou-se para o Rio de Janeiro, então capital federal, em 1934. Acompanhava o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, de quem já fora secretário particular em Minas Gerais. Drummond será chefe de gabinete do Ministério Capanema até 1945. Depois, até 1962, o poeta continua no serviço público, no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1954, começa a atividade regular como cronista no jornal Correio da Manhã. Em 1969, muda-se para o Jornal do Brasil, dando continuidade a uma produção de cerca de 6.000 crônicas, que só irá assim encerrar em 1984. Fala Amendoeira, primeiro livro de crônicas de Carlos Drummond de Andrade, é uma reunião de textos publicados no jornal Correio da Manhã e um pouco do muito que é capaz de registrar um observador astuto de seu tempo. Com um tanto de ficção e boa dose de lirismo, o autor fala de lugares, de costumes, de vida literária, de vida pessoal e dos problemas da cidade. E na introdução do livro, Drummond brinda o leitor com um texto original sobre o ato de escrever crônicas. Este ofício de rabiscar sobre as coisas do tempo exige que prestemos alguma atenção à natureza. Essa natureza que não presta atenção em nós. Abrindo a janela matinal, o cronista reparou no firmamento que seria de uma safira impecável se não houvesse a longa barra de névoa a toldar a linha entre o céu e o chão. Névoa baixa e seca, hostil aos aviões. No livro Fala Amendoeira, percebemos o encanto de Carlos Drummond de Andrade com o Rio de Janeiro. A praia, o sol, a areia, o balanço do mar e o clima de sensualidade carioca seriam um tema frequente em sua obra jornalística, como, por exemplo, na crônica Arpoador. A praia do Arpoador era um bem dos sentidos. Na voluptuosidade da vista, do tato, da brisa marinha sorvida a pleno, estavam suas riquezas. O amor ali fincou suas barracas, mas podia fincá-las também a simples amizade e até a indiferença sentimental.
Não era menor o prazer de banhar-se ou tostar-se numa ou noutra situação emotiva. Todos fruíam igualmente de um mar bravo, limpo, da melhor espuma, da concha mais finamente colorida. Mas o que tornaria o arpoador infrangível na lembrança dos que o frequentavam era a teoria dos corpos jovens a desfilar em suas areias, no cenário de uma eflorescência sempre cambiante, com a água, a nuvem e o som surdo se atando e desatando continuamente. A ligação de Drummond com a cidade, ela se faz muito através desses textos que eu chamo até de prosa, né? Porque ele usa o espaço da crônica, mas ele usa de formas muito diferentes. Então, essa prosa de Drummond, que se realiza através das crônicas, ela realmente vai se intensificando e vai ficando mais interessante, é gozado dizer isso, né? À medida em que ele envelhece e envelhece na cidade. Ou seja, ele de alguma maneira vai ficando pelo menos tão carioca quanto mineiro. No Rio de Janeiro, Carlos Drummond de Andrade morou sempre no posto 6 de Copacabana. Uma casa na rua Joaquim Nabuco foi seu primeiro endereço. Depois que a casa foi demolida em 1962, Drummond foi morar num apartamento nas Redondezas. Ainda em Fala Amendoeira, a primeira morada do cronista e as delícias e agruras de viver no bairro da Zona Sul são tema da crônica Diário. 1941, março 22. Mudamo-nos para o posto 6, Casa Grande, com vista para o mar e a montanha. Uma beleza. Os garotos se emporcalharam no quintal, mas um bom chuveiro lhes restituiu o aspecto primitivo. Todos adoraram este primeiro dia em Copacabana. Setembro 7. Aproveitando o feriado, meu primo da Tijuca veio com a família tomar banho de mar. Éramos 15 pessoas. Na volta, fizemos fila no banheiro. E minha patroa e eu, na extremidade, sobramos. 1942, janeiro 10. Estão construindo um edifício em frente. Acabou a vista da montanha. Julho 4. Hóspedes em casa, com água caindo dia sim, dia não. 1943, dezembro 25. O diretor de águas deu entrevista dizendo que a água existe em abundância, mas a população é mais abundante ainda. Todavia, dentro de 6 meses, a situação estará normalizada. Feliz Natal! Carlos Drummond de Andrade ficou ainda mais conhecido do grande público a partir do final da década de 1960, com sua coluna no Jornal do Brasil, redistribuída para outros jornais do país. No Caderno B, o cronista publicava textos leves, pequenos poemas em prosa e contos. É o que você vai ver no próximo bloco. Carlos Drummond de Andrade escreveu no Jornal do Brasil de 1969 a 1984. No prestigiado Caderno B, sua coluna às terças, quintas e sábados manteve o favoritismo do leitor por todo o período. Os textos em forma de fábulas, anedotas e parábolas foram selecionados e reunidos pela primeira vez no livro Contos Plausíveis. É prosa poética que atinge a conjugação mágica de inocência e ironia, contenção e liberdade. Confira no conto O Torcedor, dramatizado pela Companhia de Teatro Manual. No jogo de decisão do campeonato, Evaglio torceu pelo Atlético Mineiro. Não porque fosse atleticano ou mineiro, mas porque receava o carnaval nas ruas se o Flamengo vencesse. Visitava um amigo em bairro distante, nenhum dos dois tem carro, e ele previa que a volta seria problema.
O Flamengo triunfou. E Evaglio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo num ônibus em que não cabia mais ninguém. E havia 2 bandeiras rubro-negras para cada passageiro. E não eram bandeiras pequenas, nem torcedores exaustos. Estes pareciam terem guardado a capacidade de grito para depois da vitória. Evaglio sentiu-se dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. A bola era ele, embora ninguém reparasse naquela esfera humana que ansiava por tornar a ser gente a caminho de casa. Lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo, para não dizer terror. Se lessem em seu íntimo, o segredo estava perdido. Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. Era o canto? Eram braços e pernas falando além da boca? A emanação de entusiasmo o contagiava e transformava. Marcou com a cabeça o acompanhamento da música. Abriu os lábios, simulando cantar. Cantou. Ao dar fé de si, disputava a morena frenética a posse de uma bandeira. Queria enrolar-se no pano para exteriorizar o ser partidário que pulava em suas entranhas. A moça, em vez de ceder o troféu, abraçou-se com Evaglio e beijou-o na boca. Estava batizado, crismado e ungido. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O pessoal desceu na Gávea, empurrando Evaglio para descer também e continuar a festa. Mas Evaglio mora em Ipanema e já com o pé no estribo se lembrou. Loucura continuar Flamengo a noite inteira à base de chope, caipirinha, batucada e o mais. Segurou firme na porta, gritou: Eu volto! Vou só trocar de roupa! E não se sabe como chegou intacto ao lar, já sem compromisso clubista. Carlos Drummond de Andrade é conhecido principalmente por sua produção poética. Mas, como já vimos, o autor foi um grande prosador, exercitando seu talento em diversos gêneros literários. Só de Crônicas Reunidas, Drummond publicou em vida 9 títulos, como A Bolsa e a Vida, O Poder Ultrajovem e Boca de Luar, entre outros. Como cronista, o poeta mostra-se extremamente carioca, elegendo a cidade e a vida urbana como temas frequentes em seus escritos. Na crônica A Descoberta do Mar, a visão de um ônibus escolar parado na praia de Copacabana dá origem a um texto belo e profundo sobre um Rio de Janeiro dividido pela desigualdade social. Os alunos daquela escola de subúrbio nunca tinham visto o mar. Saíram em excursão de ônibus, pediram ao motorista que desse uma volta pela Zona Sul. Viram, ficaram deslumbrados. Não me contaram onde é a escola. Sente-se que fica longe, sem esperança, num desses inúmeros cafundós do Rio e que a gente mal percebe de avião, ponto cinzento ou pardo na pele da cidade. O custo da condução e do farnel impede a família de 6 pessoas, residente no Rio, realizar a aventura deliciosa de passar o domingo no Rio, simplesmente saindo de casa pela manhã e regressando à noitinha. Para um pouquinho. O ônibus precisa voltar. A professora que acompanha os garotos sente pena deles. Porém, o mar não se carrega no bolso. Há que carregá-lo na lembrança. Primeiro encontro do menino com o mar, do mar com o menino. E nem se conheceram de um banhar-se no outro. Ninguém trouxe calção. Fizeram a descoberta. Agora são homenzinhos nostálgicos e importantes.
que podem dizer aos companheiros: o mar é aquela coisa infinita, azul, verde arroxeada, que solta um gemido fundo e deixa uma neblina salgada na cara da gente. Aquele Drummond, muito mineiro, de Itabira, que chega ao Rio de Janeiro como poeta, ele vai se modificando por essa proximidade, inclusive geográfica, com os espaços da cidade. Ele caminhava pelo centro e conta nas crônicas essas caminhadas, esses passeios, mas ele também caminha pela orla da praia, né? Por isso até a estátua de Drummond foi colocada na orla da praia, porque era parte do circuito dele, ele andava por ali, olhava as moças de biquíni, olhava os jovens, se aproximava desses jovens, e é muito curioso como ele incorpora isso na própria crônica. A minha relação com Drummond foi uma relação brevíssima, mas muito luminosa, porque eu estava na casa dos 20 anos. E uma pequenina troca de correspondência à vida, por causa de um livrinho meu, e Drummond generosamente escreveu palavras, enfim, muito bonitas. E, portanto, uma correspondência breve, uma amizade dos meus 20 anos, mas de tal forma bem recebido que Drummond se tornou para mim um elemento também de amor, também de reconhecimento, também de um grande afeto, para além de todas as imensas qualidades de grande autor da literatura brasileira. A vida infantil inspira ainda outro texto de Carlos Drummond de Andrade. É o olhar investigativo do cronista e a sua preocupação com a crescente aridez no convívio entre os habitantes de um grande centro urbano como o Rio de Janeiro. A atmosfera de fim dos tempos dá a tônica do desacerto das coisas na crônica A Cidade Sem Meninos. Veja só. As professoras que fazem o censo escolar no Rio apuraram o vazio de que já desconfiávamos. Não há mais crianças no centro da cidade. Há ruas onde faz muitos anos não passa um garoto, e janelas onde eles nunca se debruçaram para espiar as árvores ou a lua, porque também essas antiguidades desapareceram do centro. Nessa parte da cidade, a vida acaba às 19 horas. Homens e mulheres fogem literalmente para bairros distantes, como se houvesse estourado a Revolução, ou a oeste nos locais de trabalho. Não estourou nada. É a noite. É a noite sem conversa de casal, sem choro de menino, barulhinhos domésticos de copo d'água, noite de casas mortas. A cidade multiplica-se, a casa cede lugar ao edifício, o edifício vira constelação de escritórios. O menino fica sendo excedente incômodo. Onde está o menino? Para onde foi o menino? É assim que morrem as cidades. Carlos Drummond de Andrade é, acima de tudo, poeta. Considerado o mais influente da literatura brasileira em seu tempo, participou de todas as fases do modernismo nacional, com uma lírica de contenção e simplicidade que o fez ser admirado e estudado no mundo todo. Mas talvez tenha sido com sua prosa infiltrada de poesia constante nas crônicas veiculadas na imprensa durante 30 anos que o escritor alcançou o grande público. É só ver a quantidade de turistas que visitam a estátua do poeta em Copacabana, no posto 6, para reconhecer a popularidade do autor de E Agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Reconhecido pela crítica literária nacional e estrangeira, tema de inúmeras teses de mestrado e doutorado em universidades no Brasil e no exterior, alvo de admiração irrestrita por seu comportamento como pessoa e como escritor. Carlos Drummond de Andrade morreu poucos dias após a morte de sua filha única, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, na cidade do Rio de Janeiro,
no dia 17 de agosto de 1987. Desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. De modo que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa. Carlos Drummond de Andrade, um cronista do Rio.